alunos, tudo bem? Chegamos à nossa última aula, a nossa quarta e última aula. Então, tem alguns recadinhos para vocês, para passar antes de iniciar a nossa aula. E assim, gente, queria agradecer primeiro, né, todos vocês por ter chegado até aqui essa última aula, né? Já coloquei a prova no nosso grupo lá do WhatsApp que eu formei, né? A prova já está disponibilizada. Vocês têm até amanhã, dia 30/10, para entregar a prova no horário de até 11 horas da noite, tá bom? Então tem um prazo bom aí para vocês estarem entregando, né, essa provinha. E lembrando que tem que tirar no mínimo, gente, no mínimo, nota 7, tá? Então, assim, se tirar menos que 7, tem que refazer, tá bom? Manda uma mensagem pra mim que eu envio de novo qualquer coisa à prova se vocês não conseguirem acessar. Aí, também tem que, como eu coloquei lá no grupo, né? Tem que curtir os vídeos das aulas, tem que também colocar pelo menos um comentário, né, em cada aula, porque esse é o meio, né, que comprova a participação de vocês no curso. Então, não adianta vocês assistirem a aula e não colocarem lá o seu comentário, a sua curtida, fazer a prova, tá? Porque esse é o meio de comprovação que vocês realmente participaram do curso. Aí, como eu falei para vocês, encerrando agora a aula, na próxima semana, eu vou entregar o relatório, uma comprovação de tudo que foi feito aqui no curso. A Uninter tem o prazo de até 60 dias para estar enviando o certificado de vocês lá no e-mail. O certificado de vocês vai vir de 12 horas, tá bom? Desse curso de pedagogia hospitalar. Eu queria falar para vocês que nessa última aula o tema ele é sobre os desafios, né, da profissão de pedagogia hospitalar, e também teria entrevista com a nossa convidada Amanda Prodóximo. Porém, a entrevista não vai poder ser feita. Por quê? Porque o hospital não liberou a Amanda para estar dando essa entrevista pra gente, porque como ela vai falar de dados sobre o hospital, e o hospital não é um hospital público, é um hospital particular, privado, né? Então, se ela não tiver autorização, se ela não tem autorização, ela não pode estar falando em nome do hospital. Então, infelizmente, né, ela não vai poder estar participando dessa nossa última aula. Mas também eu acompanhei lá nos comentários das aulas que vocês não tiveram muitas dúvidas, né? A única dúvida foi da Aline, né? Mas eu acho que foi esclarecida na segunda aula, que eu falei sobre esse assunto bem na nossa segunda aula, que era sobre o professor, né? Então, se ficou alguma dúvida ainda, a Aline pode mandar no grupo, no nosso grupo, ou colocar lá nos comentários se ainda ficou alguma dúvida, que eu vou tentar esclarecer para você. Mas, né, só teve a Aline que mandou essa dúvida. Então, também, né, não teria muita coerência em dar continuidade à aula numa aula de tira dúvidas. Então, as dúvidas dos alunos. Então, vocês não tiveram dúvidas, então eu acho que não vai influenciar também, né, nessa nossa aula. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais alguns conteúdos sobre o assunto. Eu pesquisei mais algumas coisas sobre a legislação, né? Vou estar trazendo aqui para vocês também alguns documentos que eu achei também na minha pesquisa, aqueles documentos que foi falado na aula anterior, sobre os documentos que o professor precisa preencher, né, da criança.
Então eu vou trazer aqui também esses documentos para vocês estarem vendo, né, como que é essa documentação toda aí, tá bom? Então, vamos lá, bora lá para nossa quarta aula, essa quarta e última aula, e bora aprender! O que é ser professor? É apenas uma profissão? Um destino? Uma missão? Um dom? Uma predisposição? Ou apenas uma formação? Ser professor é uma escolha, é assumir o processo formativo contínuo, é ter a disposição e disponibilidade, é lidar com o conhecimento. Ser professor implica em saber quem é de fato o professor. O professor não é um técnico, não é um aplicador de saberes, mas um mediador, e nesse sentido destaco a dimensão da personalização. O professor é uma pessoa com conhecimentos, um profissional do humano, que tem como projeto de vida criar condições para que os outros, os seus alunos, aprendam e desenvolvam-se. Alarção, 2015. A identidade do professor assenta-se na conjunção destes dois vetores, ensinar e educar. Ser professor implica saber, saber o que se ensina, saber ensinar, ensinar o que se conhece e saber relacionar-se com o saber sempre em evolução, consigo próprio no seu percurso de desenvolvimento, com os colegas, os alunos e suas famílias. Alarção, 2015. O professor na educação hospitalar. Ele é um sujeito formado para ser professor. Quando o pedagogo tem a formação proposta pela ementa e a diretriz dos cursos de pedagogia, alguns saberes da docência em geral. Quando é especialista em alguma disciplina, saberes disciplinares e alguns conhecimentos da docência de sua disciplina de formação. Especialização. Educação especial. Na maioria das vezes, mas não está contemplada a prática. Educação hospitalar. O curso são poucos para as dimensões do país. Educação e saúde. Visa conectar os espaços. Segundo Fonseca, 2010, as especificidades do atendimento pedagógico em ambiente hospitalar compreendem a diversidade de estratégias para favorecer o ensino e aprendizagem e a consideração sobre a situação hospitalar do aluno. É necessário um olhar sensível e diferenciado para o docente, preparado para perceber os aspectos cognitivos, psicológicos e sociais deste aluno. O professor precisa entender. Ele precisa entender a respeitar as dores do outro, entender que isso vai fazer parte do processo educativo, do professor e do estudante. Ouvir o outro é um exercício diário de aprendizagem. É preciso entender que, em alguns momentos, a leitura do contexto e da necessidade da criança e adolescente é superior à tarefa escolar, preparada e planejada para o momento. Nem sempre as tarefas terão continuidade, serão finalizadas, etc. Noção de estar e ser inacabado. O processo de aprendizagem é contínuo, constante e exige muitos recomeços. Que saberes tem na e para a educação hospitalar? Os saberes do professor na educação hospitalar são múltiplos, envolvem a diversidade de conhecimentos dos estudantes, os diferentes níveis de ensino, as disciplinas envolvidas em cada área do conhecimento, os aspectos didáticos e metodológicos do ensino das disciplinas, as concepções de ensino, o contato com os documentos prescritivos e os aspectos afetivos e emocionais do envolvimento do processo com pessoas em situação de fragilidade física e emocional. Então,
alunos, vamos falar um pouquinho sobre os desafios da profissão, né, de pedagogia hospitalar. Então, pelo que eu vi, né, de tudo isso que a gente estudou até agora, um dos principais desafios dessa área, né, que até a gente vê muitos depoimentos de professores, né, que falam que é sobre o espaço onde fica a classe hospitalar, onde as crianças são atendidas. Então, esse é um grande desafio, né? Porque o professor, às vezes, ele não tem um espaço adequado, né, para estar aplicando aquela aula para a criança. Então, esse é um desafio bem grande, né? Por conta também, né, da maneira em que a criança se encontra, né? Que ela está adoentada ou tem alguma necessidade ali. Então, o espaço, o local, né, onde o professor vai aplicar essa aula, ele é um grande desafio. Também foi percebido como desafio, né, também um outro grande desafio é a quantidade de hospitais, né, que se tem no Brasil, que se tem no nosso país, né? Com base nas pesquisas que eu fiz, são apenas 30 hospitais que tem em todo o Brasil que ofertam as classes hospitalares. Então, no nosso estado, tem 7 hospitais. Aqui em Curitiba tem uma quantidade boa, né? Tem lá o Hospital Evangélico, o Erasto Gedner, o Trabalhador, o Hospital Universitário Evangélico, né? Já são 3. O Hospital de Clínicas, 4, e o Pequeno Príncipe, são 5. Então, aqui no município de Curitiba, até que tem bastante, né? 5 ainda, mas para vocês verem a quantidade de hospitais que tem, né, no Paraná inteiro, é bastante, é muita. Daí para só 7 hospitais ofertar, né, essa classe hospitalar para as crianças e os adolescentes, então ainda é muito pouco. É um desafio muito grande, né? Como vocês puderam ver também, né, na nossa legislação ali, né, sobre as leis dessa área, é uma área que já existe desde a década de 1950, porém, ela só a partir de 2000 que foi criado leis, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, que fizeram leis, né, para garantir esse acesso, né, à classe hospitalar para as crianças hospitalizadas. Então, por mais que já não seja uma área tão recente, ainda é muito recente essa parte das leis, né? Então, eu acho que teria que se aprofundar mais ainda sobre isso. Isso ainda é um grande desafio, né, para essa área da pedagogia hospitalar. Esses são os principais desafios que eu achei ali, né, nessa pesquisa que foi feita, né? Os principais desafios são esses, né? Se vocês alunos viram mais alguma coisa que é um grande desafio ainda para a pedagogia hospitalar, posta aqui nos comentários para mim também, né, ver a opinião de vocês, ver o que vocês acharam, né, sobre essa parte dos desafios da profissão. Alunos, agora eu quero trazer para vocês aqueles documentos lá que eu falei que o professor precisa assinar, escrever, colocar as anotações dele para enviar lá para a escola de origem, né? Além do parecer descritivo que ele faz da criança, ele tem que assinar e colocar observações em todos esses documentos que eu vou mostrar agora para vocês. Olhem atentamente. Se vocês quiserem que eu envie para vocês, me sinalizem que eu envio lá no grupo, tá bom?
Então, alunos, eu agora vou trazer para vocês um pouco mais aprofundado sobre as leis, bom? Então, ali o que eu vou ler é a resolução SE 71, de 22/12/2016. Então, pelo que eu posso ver ali, vocês também vão ver, são tudo realmente muitas leis recentes, né? Digamos, até leis adolescentes, então, novas que são. Então, ali, dispõe sobre o atendimento escolar, alunos em ambiente hospitalar e dá providências correlatas. O secretário da Educação, à vista de necessidade de se garantir, na perspectiva de inclusão educacional, o acesso à educação básica e a continuidade de estudos a alunos que encontram impedidos de frequentar a escola em razão de tratamento de saúde que implique a internação hospitalar ou atendimento ambulatório contínuo, e considerando, o direito público e subjetivo à educação básica, preconizando a pela Constituição Federal de crianças e adolescentes em idade escolar. Agora eu vou ler para vocês ali a primeira lei. A Lei Federal número 8.069/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que reitera o direito constitucional de escolarização a todas as crianças e adolescentes. Então, eu vou ler ali novamente para vocês entenderem melhor. Essa lei federal, diz ali, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que reitera o direito constitucional de escolarização a todas as crianças e adolescentes. A segunda lei, lei estadual essa, a 10.685/2000, que dispõe sobre o acompanhamento educacional da criança e dos adolescentes internados para tratamento de saúde. A próxima é a resolução CNE/CB4/2009, que instituiu as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, na modalidade de educação especial, contemplando, entre outros, os alunos que necessitam de atendimento educacional em ambiente hospitalar. Então, essa é a resolução A4/2009. A importância de se definir e implementar as ações que promovam o atendimento em ambientes hospitalares de forma eficiente e adequada às características e perspectivas desses alunos, constituindo atividades apropriadas ao desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à sua reinserção social. Então, a gente vai ficar um pouquinho repetitivo essa parte, mas é o que está aqui, Eu vou ler certinho o que está aqui. Artigo 1. As crianças e adolescentes em idade escolar impossibilitados de frequentar as aulas em razão de problema de saúde que implique internação hospitalar ou atendimento ambulatório contínuo para o tratamento de doenças crônicas que dificultam o seu comparecimento regular à escola, terão atendimento educacional especializado em ambiente hospitalar, na conformidade das normas e procedimentos contínuos na presente resolução. Então, ali, número 1 desse artigo ali, Fica assegurado, pelo tempo que for necessário, o atendimento educacional especializado ao aluno, cujo período de internação para tratamento a que se refere o
o caput deste artigo seja superior a 15 dias. O segundo ali, o atendimento educacional especializado de que trata este artigo dá-se em classe hospitalar, entendida como espaço cedido pela instituição hospitalar, que será vinculada administrativa e pedagogicamente a uma escola estadual, com o objetivo de promover para o aluno o acesso à educação escolar. Agora, o artigo 2. A classe hospitalar destina-se exclusivamente para crianças e adolescentes com idade para frequentar o ensino fundamental ou médio, sendo que, por meio de um currículo devidamente flexibilizado, visa assegurar. Daí aqui eu vou ler para vocês o que visa assegurar esse artigo. O primeiro, requer junto à diretoria de ensino da região autorização para abertura de classe hospitalar, mediante comprovação da existência de demanda. Segundo, assegurar espaço físico adequado à instituição da classe hospitalar. O terceiro, disponibilizar linha telefônica direta, a fim de que o professor de classe hospitalar possa se comunicar com a escola de origem do aluno, com a unidade escolar vinculadora ou com a diretora de ensino, sempre que necessário. O próximo ali, disponibilizar mobiliário adequado ao desenvolvimento das atividades escolares. Por exemplo, mesas, cadeiras e armários, entre outros. Agora, o quinto artigo, gente. Caberá, o que cabe à Secretaria de Educação, né, nessa parte. Primeiro, assegurar em nível central para as classes hospitalares o fornecimento de recursos didáticos e pedagógicos específicos. Então, ali é a Secretaria de Educação que fornece todo o material. Segundo, promover as ações de formação continuada por meio da Coordenação de Gestão da Educação Básica, o CGEB, em articulação com a Escola de Formação dos Professores do Estado de São Paulo. O nome da escola, Paulo Renato Costa Souza. O EFAP, destinadas aos docentes que atuam em classes hospitalares, visando a sua participação em orientações técnicas e em cursos de atualização e aperfeiçoamento. Então, ali eu tinha algumas dúvidas referente a essa parte, né? Então, nesse artigo ele fala quem que é responsável pelos materiais didáticos e pedagógicos. É a Secretaria de Educação que fornece, né? E a formação continuada do professor é a Secretaria de Educação que também fornece essa continuação continuada para o professor, que trabalha em classes hospitalares. Agora o artigo 6. Caberá a diretora de ensino, por meio, o primeiro, da supervisão de ensino. O segundo, orientar a instituição hospitalar sobre os procedimentos necessários à abertura da classe hospitalar. Segundo ali, verificar in loco a demanda existente, bem com o local e a estrutura física do espaço disponibilizado para o funcionamento da classe hospitalar. Emitir parecer circunstanciado sobre o pedido da abertura de classe, identificar a escola estadual mais próxima da instituição hospitalar, que passará a ser a unidade escolar vinculada à classe hospitalar a ser criada. Então, a gente só fazer um comentário ali, né? Essa parte também a gente não tinha visto, né? Então, ali, tudo isso que eu li até agora é parte da diretora lá de ensino, ela que tem que fazer tudo isso.
Então, ali, para existir uma classe hospitalar, né, ela vai ser feita no hospital, mas aí essa classe hospitalar tem que ser vinculada à escola mais próxima ali do hospital. Nossa, bacana, né? Essa parte a gente não tinha visto ainda e é bem interessante de saber. O próximo ali é realizar o credenciamento de docentes interessados em atuar no atendimento hospitalar, promovendo ampla divulgação no edital de convocação para inscrição do correspondente processo seletivo, na conformidade da legislação pertinente. O próximo, assegurar em nível descentralizado a disponibilidade de recursos didáticos pedagógicos específicos para o desenvolvimento do trabalho nas classes hospitalares. O outro, acompanhar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades pedagógicas. Agora o segundo lá, isso tudo era o primeiro lá, que é da diretora, né? Da comissão constituída pelo dirigente regional de ensino, conforme dispõe o parágrafo 1 deste artigo. Então vamos lá. Primeiro, o aluno com previsão de período de internação hospitalar reduzido, correspondente a no máximo um semestre letivo e que se encontra devidamente matriculado em escola de qualquer ensino da rede, deverá ter sua matrícula mantida na respectiva escola de origem. Então, ali um ponto, né, para se falar. Então, se a criança fica muito tempo ali internada, né, é feita a transferência da escola dela de origem para essa escola ali do hospital. O segundo, o aluno que se encontra em situação de longa permanência no ambiente hospitalar, com previsão do período de internação superior a um semestre letivo, que esteja matriculado em qualquer escola de qualquer rede de ensino do Estado, terá sua matrícula transferida para a unidade escolar vinculadora, em que pertencerá por todo o período de internação. Então, é isso que eu acabei de falar, né? Que foi que eu entendi ali. Terceiro, o aluno internado na instituição hospitalar que seja oriundo de outro estado e que não tenha solicitado transferência da rede de ensino, será matriculado na unidade escolar vinculadora, ficando mantida essa matrícula pelo período de internação. Então, ali, se a criança vai num hospital que é em outro estado onde ela mora, também é feita essa transferência ali. Agora, o artigo 8. Caberá ao professor da classe hospitalar, primeiro, organizar a demanda dentro da instituição hospitalar. Segundo, coletar mediante consulta a prontuários ou junto à família e à escola de origem os dados de informações referentes às crianças e aos adolescentes que se encontram internados. Então, o próximo ali, né, que também é trabalho do diretor, acompanhar o trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor da classe hospitalar, ampliar ou reduzir o número de classes hospitalares quando necessário, em qualquer época do ano, observada a existência ou não de demanda. Propor ações de formação continuada que consistirão de orientações técnicas e de suporte pedagógico em nível descentralizado, necessárias à obtenção de bons resultados para a atuação do professor de classe hospitalar. Agora outra ali, que já não é mais é da parte do diretor. Caberá ao dirigente regional de ensino constituir comissão, que deverá ser composta por um supervisor de ensino e pelo professor coordenador do núcleo pedagógico, o PCNP, da área de educação especial, para
gerir e coordenar os trabalhos de atendimento educacional especializado nas classes hospitalares. O segundo é quando, em face de inexistência de demanda, ocorrer redução do número de classes hospitalares. Os docentes excedentes poderão, por ato contínuo e conjunto da coordenação da instituição hospitalar e da supervisão de ensino, ser remanejados para classes hospitalares, preferencialmente de outra instituição hospitalar, pertencente à circunscrição da mesma diretora de ensino. Para o próximo ali, o artigo 7. Esse caberá a unidade escolar vinculada. Então, é a escola ali que fica mais próxima ao hospital. Incluir em sua proposta pedagógica o atendimento à demanda de alunos em classes hospitalares vinculadas. Assegurar o apoio pedagógico ao professor da classe hospitalar. Prover em recursos didáticos e pedagógicos as atividades desenvolvidas na classe hospitalar. Acompanhar os registros de frequência do professor. Expedir com visitas a regularização da vida escolar dos alunos em classes hospitalares, declarações de frequência e desempenho escolar. Também manter regularidade no fluxo da documentação escolar, inclusive na expedição de certificados de conclusão de curso e de históricos escolares, quando for o caso. Matricular as crianças e adolescentes que se encontrem fora do sistema educacional. Realizar os procedimentos regulares sem comprovação de estudo anteriores, no ano ou série adequado, considerando os critérios de compatibilidade de idade ou ano, ou a série, bem como as habilidades e competências já desenvolvidas nos termos da legislação pertinente. Continuando ali sobre o artigo 7, número 1, que está ali. O aluno com previsão de período de internação hospitalar reduzido correspondente ao máximo um semestre letivo e que se encontre devidamente matriculado na escola de qualquer estado da rede do ensino do estado, deverá ter sua matrícula mantida na respectiva escola de origem. Segundo, o aluno que se encontra em situação de longa permanência em ambiente hospitalar com previsão de período de internação superior a um semestre letivo e que esteja matriculado em qualquer escola de qualquer rede de ensino do estado, terá sua matrícula transferida para a unidade escolar vinculadora, em que pertencerá por todo o período de internação. Terceiro, o aluno internado na instituição hospitalar que seja de outro estado e que não tenha sido solicitada a transferência de rede de ensino, será matriculado na unidade escolar vinculadora, a unidade lá do hospital, ficando mantida essa matrícula por todo o período de internação. Agora o artigo 8. Caberá ao professor da classe hospitalar, isso, trabalho do professor, organizar a demanda dentro da instituição, coletar mediante consulta a prontuários ou junto à família, à escola de origem, dados de informações referentes às crianças e os adolescentes que se encontrem internados no período superior de 15 dias ou em situação de acompanhamento ambulatório diário, que impeçam de frequentar a escola. Preencher, o documento com base de dados de informações coletadas para cada criança ou adolescente, que se refere ao inciso anterior, o documento, a avaliação inicial. Vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo esse documento. Na conformidade do modelo
né, que está aqui. Próximo, tomar conhecimento das questões patológicas dos alunos internados com vistas de adequar as melhores estratégias de intervenção pedagógica, observados o período para atendimento, bem como a duração e a periodicidade das atividades que deverão ser propostas no plano de atendimento individual, o PAI. Também vou mostrar esse documento aqui para vocês, que integra esta resolução, a fim de compor sob orientações da equipe multiprofissional da instituição hospitalar, o portfólio do aluno em período de internação. Olha que bacana, também é feito o portfólio do aluno nesse período, com as atividades dele. O próximo ali, planejar intervenções pedagógicas diárias, à luz do objetivo, da temporalidade, da contextualização, do tipo de atividade que melhor atenda às necessidades e possibilidades do aluno, a quais serão registradas no documento chamado Roteiro Descritivo de Acompanhamento Diário. Também vou mostrar para vocês esse documento aqui. Então, ali vamos dar continuidade, né? O próximo é preencher, no caso de internações prolongadas, o acompanhamento bimestral, conforme um modelo que eu irei mostrar para vocês, que servirá para avaliar o atendimento oferecido, indicado quando for no caso a necessidade de alteração das trajetórias adotadas. Também tem que preencher o relatório final, com o registro dos atendimentos realizados, que deverá compor o portfólio do aluno para posterior encaminhamento à sua escola de origem. Também participar da elaboração ou adequação das propostas pedagógicas da unidade escolar vinculadora. Participar das horas de trabalho pedagógico coletivo, o HTPCS, e também orientar as famílias quanto à importância de manter atualizadas todas as informações referentes ao aluno, junto à respectiva escola de origem. O próximo parágrafo único é de responsabilidade do professor da classe escolar subsidiar a escola de origem do aluno com todas as informações pedagógicas relevantes e necessárias à continuidade da vida escolar, quanto ao seu retorno à escolarização regular. Agora vamos passar ali para o artigo 9. A carga horária do professor de classe hospitalar. Então, aqui, conforme essa lei ali, será de 24 horas, não mais de 20. 24 horas semanais, incluídas as respondentes horas de trabalho pedagógico coletivo e individual. Primeiro, a disposição da educação física deverá ser adaptada à situação dos alunos de classe hospitalar, com atividades lúdicas relacionadas aos temas pertinentes à área das respectivas necessidades. O segundo, as aulas de classe hospitalar serão ministradas exclusivamente no período diurno, devendo a carga horária do docente ser distribuída por todos os dias úteis da semana. Agora o artigo 10. A autorização da abertura de classes hospitalar dá-se mediante o processo devidamente instruído e atuado pela diretora de ensino, a ser encaminhado à coordenadora de gestão da educação básica, o CGBE, contendo obrigatoriamente, primeiro, o ofício do diretor da instituição hospitalar, encaminhada à dirigente regional do ensino, solicitando a abertura da classe hospitalar com justificativa da qual
constem a estimativa. Então, ali continuando, na qual constem a estimativa do tempo médio de internação, bem como a faixa etária das crianças e adolescentes que serão atendidos, anexando ao expediente fotografias do espaço destinado ao funcionamento da classe. Segundo, o termo de visita da supervisão de ensino com parecer favorável à abertura da classe hospitalar. Terceiro, ofício de anuência do diretor de escola, da unidade escolar vinculadora. O quarto, a ficha cadastral para a criação do código CIE. O quinto, o ofício dirigente regional do ensino dirigido ao coordenador da CGEB para analisar e a decisão quanto ao solicitado. Parágrafo único. O ofício que se refere ao início do primeiro artigo, desse artigo, que a gente está lendo, contendo a solicitação da abertura de classes, deverá estar acompanhada da declaração, na qual a instituição hospitalar se comprometa daí a primeira ali, o que a instituição hospitalar tem que se comprometer. Primeiro, a informar a equipe médica sobre a modalidade de atendimento oferecida às crianças e adolescentes internados. 2. Assegurar ao professor de classe hospitalar o acesso ao prontuário dos alunos internados, seja para obtenção de informações a respeito do quadro clínico ou para registro de sua internação e avaliação educacional, respeitando a privacidade do aluno, bem como o caráter confidencial do diagnóstico médico. 3. Oferecer orientações ao professor quanto às diferentes patologias dos alunos da classe hospitalar e quanto às respectivas possibilidades de participação nas atividades. 4. Assegurar ao professor da classe hospitalar a possibilidade de participar de reuniões da equipe multiprofissional da instituição hospitalar, integrando-os à rotina institucional. O 5º, informar ao diretor de ensino sobre a necessidade de criação, instalação, ampliação ou redução de classes hospitalar, em qualquer época do ano, com vistas à melhor adequação do atendimento de demandas. Agora encerrou o artigo 10, agora vamos para o artigo 5, já está terminando, tá, gente? No processo seletivo, o que se refere a aliena e do início do artigo 6, esta resolução são requisitos de qualificação para o credenciamento de professores inscritos no referido processo. As formações docentes de graduação de nível superior a serem aprovadas com os correspondentes diplomas devidamente registrados e, quando for o caso, com certificados de conclusão de curso, observação a seguinte ordem de referência de credenciamento. Então, vamos lá, agora vamos falar para a parte lá do professor. Portadores de diploma de licenciatura plena com habilitação para o magistério, acompanhado de certificado de curso de especialização em pedagogia hospitalar. O outro, portadores de diploma de licenciatura plena em qualquer disciplina, acompanhado do certificado de curso de especialização em pedagogia hospitalar. Terceiro, portadores do diploma de licenciatura plena em pedagogia com habilitação para o magistério, acompanhado de certificado de curso de atualização em pedagogia hospitalar, de no mínimo 60 horas. Portadores do diploma de licenciatura plena em qualquer disciplina, acompanhado do certificado de curso de atualização também em pedagogia hospitalar, de no mínimo 60 horas também.
portadores de diploma de licenciatura plena em pedagogia com habilitação para magistério. Só esse também já dá. Portadores de diploma em licenciatura plena em psicologia. Também consegue trabalhar na área. E também portadores de licenciatura plena em pedagogia com habilitação para docência nas disciplinas pedagógicas do curso do magistério. E parágrafo único. Constatada a ausência ou a insuficiência dos candidatos inscritos no processo seletivo de credenciamento que apresentem qualquer qualificação relacionadas nos inícios deste artigo, poderão também ser credenciados. Então, mais alguns que podem ser credenciados aqui. Portadores do diploma de nível médio com habilitação para magistério, acompanhado de certificado de curso de atualização em pedagogia hospitalar, o curso no mínimo de 60 horas. Então, se você tem só o magistério, e você fez um curso de pedagogia hospitalar de no mínimo 60 horas, você pode estar atuando também nessa área. Os portadores de diploma de licenciatura plena em qualquer disciplina. E só. Daí encerrou essa parte. Agora o artigo 12. As aulas de classes hospitalares são atribuídas em nível de diretoria de ensino. Os docentes inscritos para o processo regular de atribuição de classes às aulas da própria diretoria de ensino e devidamente credenciados no processo deste artigo, seletivo deste artigo, do artigo 11 desta resolução, observa as seguintes ordens para atribuição. Titular de cargo de disciplina de psicologia que se encontre na condição de adiado classificado na unidade escolar vinculada. Também titular de cargo de qualquer disciplina que se encontre em condição adiado classificado na unidade escolar vinculadora. Titular do cargo da disciplina de psicologia que se encontra na condição de adiado classificado na unidade escolar da mesma diretoria de ensino. O próximo, titular de cargo de qualquer disciplina que se encontre na condição adiado classificado em outra unidade escolar da mesma diretoria de ensino. E docente adaptado em exercício da unidade escolar vinculadora, desde que no respectivo rol de atividades não haja restrição quanto à sua atuação. Então, dando continuidade, né, gente? Então, ali o 5. Docente ocupando função atividade que deseja cumprir horas de permanência correspondentes à carga horária mínima de 12 horas semanais, classificado da seguinte maneira. A primeira opção, na unidade escolar vinculadora, ou a segunda opção, em outra unidade escolar da mesma diretoria de ensino. Agora, o primeiro momento ali deste artigo. O docente que se encontra em qualquer das situações relacionadas nos inícios de 1 a 5 deste artigo, que venha a ser contemplado com a atribuição das salas de aula das classes hospitalares, não terá descaracterizada a sua condição de adido. Segundo, o docente que se encontre atuando em classes hospitalares e que venha ter a condição de adido caracterizada nas unidades escolar, deverá permanecer com a sua atual na classe hospitalar até o final do ano letivo em curso. Terceiro, o docente readaptado com exercício na unidade diversa da unidade vinculadora, ele pode optar
por atuar em classes hospitalares e deverá ter a autorização previamente para a mudança de sua sede de exercício para a unidade escolar vinculadora, nos termos da legislação pertinente. O quarto, o professor que se encontre em situação de readaptação somente poderá atuar na classe escolar se estiver fixada em sua apostila do docente readaptado carga horária igual ou superior à estabelecida para atendimento educacional em classe hospitalar, nos termos do artigo 9 dessa resolução. Agora vamos passar para o artigo 13. Excepcionalmente, para o docente de classe hospitalar que se encontra e vá permanecer na condição de adido ou de readaptado, poderá haver recondução para exercício dessa docência no ano letivo imediatamente subsequente, desde que a sua avaliação de desempenho no ano anterior tenha sido satisfatória, confirmando os resultados de adaptação dos critérios utilizados em seu credenciamento. Então, ali tem continuidade nesse artigo. O primeiro ali é a avaliação de desempenho do docente na atuação em classe hospitalar tem caráter de alinhamento e ajuste, devendo ser realizada a cada semestre. O segundo, a avaliação que se trata do parágrafo anterior será realizada juntamente com a coordenação pedagógica da instituição hospitalar e pela comissão, destinada na conformidade dos dispostos no parágrafo 1 e artigo 6 dessa resolução. Agora vamos partir para o artigo 14. Os critérios que se utilizam no processo seletivo para credenciamento dos docentes, a que se refere a linha E do inciso 1 do artigo 6 dessa resolução, deverá incluir a análise do perfil docente, necessariamente sob os seguintes aspectos. O primeiro é de cumprimento com a aprendizagem do aluno, ele tem que demonstrar essas atitudes. Clima de conhecimento, equidade, confiança, solidariedade e respeito, que caracterizam o relacionamento com os alunos. O outro, a autoexpectativa quanto ao desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem de todos os alunos. O próximo é a determinação de constante avaliação e monitoramento do processo de compreensão e apropriação dos conteúdos passados para os alunos. O próximo é diversidade de estratégias utilizadas para promover o desenvolvimento dos seus alunos. Aí aqui o número 2, que é de responsabilidade profissional, que é evidenciada pela reflexão sistemática que faz parte da prática docente, também forma de relacionamento com seus pares docentes e com os gestores da escola, e o próximo é a participação em orientações técnicas ou em cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional. Aí, o outro ali, que é de atributos pessoais sinalizados pelo índice de pontuação, assiduidade, dedicação, envolvimento e participação nas atividades escolares. De organização, planejamento e iniciativa, demonstrados com a apresentação do plano de trabalho. Agora, em parágrafo único, os perfis, competências, habilidades e referências bibliográficos que orientam o processo seletivo de credenciamento para atuação em classes hospitalares são os mesmos
requeridos para os profissionais de educação na rede estadual de ensino, estabelecidos na legislação específica. Agora o artigo 15, o penúltimo artigo. Os casos de situação não previstos nestas resoluções serão analisados e decididos por representantes da Coordenação de Gestão da Educação Básica, a CGEB, e a de Gestão de Recursos Humanos, o CGRH, que poderão baixar orientações complementares necessárias ao cumprimento e que dispõe a presente resolução. O último artigo aqui é o artigo 16. Esta resolução entra em vigor na data a partir da sua publicação. Então, era isso sobre todos os artigos, gente, que tinha aqui, né, dessa área da pedagogia hospitalar. Realmente fala tudo, né? Tudo que talvez não foi passado ou ficou alguma dúvida durante o curso, eu acho que esclareceu tudo nessa resolução, né? Na resolução C71. Agora, né? Alunos, agora eu vou colocar para vocês aquelas imagens que eu falei dos documentos, de todos esses documentos que eu citei aqui, tá bom? Também quero indicar para vocês esses 2 livros sobre a pedagogia hospitalar, que fala bem completinho tudo sobre a pedagogia hospitalar. Na verdade, também tira todas as dúvidas, porque esses 2 livros são bem completos. Alunos, chegamos ao fim da nossa 4ª aula. Quero agradecer a todos vocês pela participação do curso que eu ofertei de pedagogia hospitalar. Espero mesmo de coração que vocês tenham aprendido alguma coisa, né, com o curso que eu ofertei para vocês. Então, não é um curso de uma pessoa, de uma ministrante profissional, não sou profissional, bem longe disso, né, como vocês puderam ver. Mas é isso, eu passei as informações que eu achei mais importantes para vocês, né? Pesquisei bastante sobre o assunto e aprendi junto com vocês, porque eu também não sabia praticamente nada sobre a área hospitalar, não sabia mesmo. Então, aprendi junto com vocês. Para mim, né, foi um aprendizado bem grande. E também quero deixar mesmo o meu agradecimento, tá? Peço desculpas por algum erro que eu cometi, né? Sei que foi bastante teoria, eu li bastante em vez de mais explicar para vocês, mas como eu não sabia muito sobre o conteúdo, então eu fiz a leitura e fui tentando explicar conforme eu ia entendendo. Então, assim, mais uma vez, desculpa por qualquer coisa, né, que eu tenha feito de errado no curso. E aqui minha gratidão a vocês, né, por entenderem, terem paciência comigo, tá? Então é isso, encerro por aqui. Foi um prazer estar dando essa aula para vocês e espero que vocês, se gostaram da profissão, futuramente aí vão trabalhar também, né, nessa área que é muito linda, é muito humanizadora, né? Porém, pelo que eu percebi, tem que ter um perfil,
né? Não é qualquer um que consegue trabalhar, né, nesse ambiente, principalmente pelo envolvimento emocional com os educandos que a gente tem. Então, deixo aqui o meu grande abraço para vocês, né? E encerramos por aqui, tá bom?